Nossos repórteres mostram o movimento de turistas no feriado de Sexta-feira Santa na capital do estado. Número de mortes por dengue sobe em Santa Catarina, segundo a Vigilância Epidemiológica Estadual. Caso Yara Werner, Polícia Científica conclui o laudo sobre a morte da técnica de enfermagem encontrada carbonizada em Florianópolis. No esporte, Criciúma estreia na Série B com vitória sobre o Londrina no estádio Heriberto Wilson. E na Série A, Avaí vai em busca da segunda vitória na competição em duelo contra o Corinthians, em São Paulo. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com um movimento de turistas nesta Sexta-feira Santa. O feriado, com tempo bom e sol, atraiu uma grande quantidade de visitantes aqui em Florianópolis. O repórter João Paulo Cardoso foi conferir. Esta família de Belo Horizonte aproveitou a Sexta-feira Santa para almoçar à beira do mar, na Praia do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina. Ainda mais com esse visual, né? Bem tranquilo, sexta-feira de feriado, curti um pouquinho. Os termômetros registraram temperatura agradável, só que apesar dos 24 graus, o vento e o mar estavam bem gelados. O Luke, esse garotinho de Bauru, São Paulo, ignorou tudo isso e brincou na água. Uma delícia, eu sempre venho aqui curtir, fazer coisa, venho convidar meus amigos. E o mar tá gostoso mesmo com esse vento? Tá, mas o problema é o vento e as ondas. Um dos pontos turísticos mais visitados da capital foi o mirante da Lagoa da Conceição. Do alto é possível curtir um visual de arrepiar. A vista de encher os olhos e o dia ensolarado foram a combinação perfeita para quem foi até o local tirar fotos. A dona Celida veio a Florianópolis visitar o filho, a nora e os netos e aproveitou para garantir um registro nessa paisagem especial. Sim, muito lindo aqui, muito bonito, gostei muito. Tirar as fotos para levar de lembrança, fica tudo legal, muito legal. Foto para lá, foto para cá e o Jandir garante. Sempre que tem uma oportunidade, Florianópolis é o destino escolhido por ele para turistar. Florianópolis, ele atrai algo pra gente que, sei lá, uma energia diferente, sabe? Então, família, quem gosta de vir de fora pra cá conhecer o litoral, nada melhor do que a Lagoa da Conceição, né? Teve gente que escolheu experimentar uma visão mais detalhada da natureza exuberante da Lagoa da Conceição. O Pedro Henrique veio do Acre e ficou impressionado com o que viu. Achei bonito. Já tinha visto uma maravilha dessa? Não. Essa turma animada que invadiu a ilha é de Salvador, Bahia. Ainda bem que nós trouxemos o sol para cá, né? A temperatura ótima, 20 graus, 21 graus. Isso pra gente é uma beleza. Eu vim de 31, de 32. Também houve movimento intenso de visitantes na Ponte Hercílio Luz. Enquanto uns caminhavam sobre a Velha Senhora, outros curtiam o fim de tarde na ilha de todos os catarinenses. Até o próximo dia 18 de abril ocorre a Semana Municipal do Livro Infantil em Florianópolis, outra grande oportunidade para turistas, não é? Uma série de atividades artísticas e culturais em diferentes pontos da cidade. A Semana Municipal do Livro Infantil é celebrada desde 2010 em Florianópolis. O cronograma acontece na semana do Dia Nacional do Livro, comemorada no dia 18 de abril. Neste ano, a programação vai até o dia 18 em diferentes locais da capital. A Semana Municipal do Livro Infantil está com uma programação super variada. É contação de histórias, é lançamento de livros, bate-papo com autores, tudo para fazer a criançada se interessar ainda mais por esse mundo mágico que é o da literatura. Nós temos de novo o retorno presencial. E aí atividades que, além do online, nós vamos ter agora também nas unidades educativas, os contadores de histórias, essa retomada de conversa de autores, lançamento de livros, oficinas literárias. O espaço escolhido para a abertura da semana foi a Biblioteca Municipal no bairro Estreito. A estrutura foi reformada e entregue à comunidade no dia 23 de março. A biblioteca conta com um acervo de 30 mil títulos, área de leitura, sala de dança e um espaço infantil. Espaços como estes ajudam a contribuir com o acesso das crianças à literatura. O gosto ele é construído. Se eu não tenho acesso, eu não tenho como gostar. E a gente precisa lembrar que a literatura e a arte, elas humanizam. E elas permitem com que a gente vivencie diferentes experiências, amplie o nosso repertório linguístico e tenha acesso à arte.
Mudando de assunto agora, a situação das UTIs neonatais em Santa Catarina preocupa as autoridades de saúde. Praticamente não há leitos disponíveis em nenhuma região do estado. De acordo com o painel de leitos de UTI neonatal do governo do estado, todas as regiões catarinenses estão com 100% de ocupação. No momento, não há leitos de UTI neonatal disponíveis. A situação levou o Ministério Público Estadual a entrar com uma ação na Justiça para garantir UTI neonatal no Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú e a instaurar inquérito para apurar a superlotação nas demais regiões de Santa Catarina. O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado alerta para a falta de profissionais e também de estrutura para as UTIs neonatais. A solução passa pela abertura de novos leitos e ela se dará se tivermos médicos neonatologistas habilitados para nelas trabalharem. Esse tem sido o gargalo de hoje, a falta de recursos humanos para que a gente amplie o número de leitos das nossas UTIs neonatais. O assunto vai ser tema de uma reunião entre lideranças do sindicato, representantes de hospitais e autoridades políticas no próximo dia 18 de abril, de forma híbrida. Todos estamos empenhados em alertar ao gestor, secretário de Estado da Saúde e gestores de hospitais nesse estado inteiro, né, para que, agora que a pandemia passou, que lancem o seu olhar nessa área específica para que a gente faça o que precisa ser feito. A situação da dengue em Santa Catarina, o número de mortes provocadas pela doença aqui no estado cresceu de acordo com o mais recente boletim da Vigilância Epidemiológica Estadual. De 8, o total aumentou para 11 em Santa Catarina. Os dados são do boletim mais recente da Vigilância Epidemiológica Estadual. 2022 já se tornou o ano com mais mortes provocadas pela doença em toda a história de Santa Catarina. Das 11 vítimas, 10 são homens, com idades entre 51 e 81 anos, das cidades de Brusque, Caibi, Chapecó, Criciúma, Itá, Palmitos, Romelândia e Xanxerê, e uma mulher de 86 anos de Chapecó. Apenas um caso não é de transmissão local da doença. Chapecó é a cidade com mais mortes, 3. 25 cidades estão em epidemia de dengue. Outras 13 mortes são investigadas sob suspeita da doença. 14.500 casos de dengue foram confirmados no estado entre os dias 2 de janeiro e 12 de abril. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o Roberto Azevedo, que hoje está em home office. Roberto, muito boa noite para você. Aqui é o Roberto para a gente no Band Cidade. Roberto, as mortes se avolumam, aumentam e a preocupação continua. O que fazer, hein? Boa noite, Rodrigo. Boa noite você que nos assiste no Band Cidade. Na realidade, quando a gente fala de um problema de saúde pública, de uma crise de saúde pública, a gente está falando não só de uma questão médica, de uma questão clínica, no caso a ação do mosquito Aedes aegypti, mas também de uma questão comportamental. A população tem que reagir. A população tem que cuidar do seu modo de vida, mas também começar a observar o que existe em torno dele. Vizinhos, parentes, amigos, porque de repente o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, não virou mais um inimigo porque a gente tinha a pandemia de Covid-19. E isso fez com que não só esta endemia, como outras doenças, tomassem o lugar daquele alerta da população. Então não adianta, é a autoridade municipal forçar a fiscalização e o indivíduo, o cidadão, reagir. Senão, nós vamos ter um quadro muito mais grave nos próximos dias. Um pouquinho de assunto, as aulas presenciais na UFSC vão começar nesta segunda-feira, em meio à pandemia e também a cobrança pela vacina na universidade, não é? É verdade. A universidade vai exigir o quadro vacinal, quer dizer, o comprovante vacinal completo, também o uso de máscara em todos os campos, que não é só o de Florianópolis, tem Blumenau, tem Joinville, tem Araranguá. Então, são esses locais que devem ser atendidos. A gente está falando de um universo, Rodrigo, e quem está nos acompanhando pela publicidade, que supera as 30 mil pessoas. Só entre servidores, professores e servidores, são mais de 5.900. São 30 mil alunos matriculados na graduação e mais 8 mil na pós-graduação. É um universo muito grande. Essas medidas são importantes e também servem de alerta. Está na hora de cuidar que a pandemia não acabou. Dito isso, um grande abraço e até segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Roberto. Boa noite para você. Bom fim de semana até segunda-feira. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição desta sexta-feira com a Paula Valdez. Olá, Paula.
Oi, pessoal, espero vocês logo mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. E a gente vai mostrar o cerco ao contrabando de defensivos agrícolas do Paraguai. A entrada de produtos ilegais está crescendo do Brasil. E teve pane e ventania no Rio de Janeiro. Um avião arremeteu 2 vezes antes de conseguir pousar. Ainda bem, tudo não passou de um susto, viu? E depois da motociata que fechou rodovia aí em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro criticou o acordo entre o WhatsApp e TSE para combater fake news nas eleições. E ainda no mundo político, no ninho tucano, João Dória tirou o presidente do PSDB da coordenação da sua campanha à presidência da República. Os detalhes logo mais a partir das 7h20, estou te esperando. A Polícia Científica concluiu o laudo sobre a morte da técnica de enfermagem Yara Werner, encontrada morta e carbonizada em Florianópolis. A Delegacia de Homicídios da capital segue com as investigações. O laudo foi considerado inconclusivo. Segundo a Polícia Civil, isso se deve ao fato de o corpo ter sido totalmente carbonizado, o que impediria uma análise conclusiva sobre a causa da morte. O corpo de Yara Werner foi encontrado no dia 4 de abril, 6 dias após o desaparecimento da técnica de enfermagem, em 29 de março, nas proximidades da rodovia Admar Gonzaga, no bairro Itacorubi. As investigações reduziram o número de suspeitos e a polícia está perto de desvendar a motivação do crime. Yara era funcionária do Hospital Universitário desde 2016. O incêndio em um bar de Criciúma, no sul do estado, provocou a morte de 2 pessoas nesta quinta-feira. Os bombeiros foram acionados no fim da manhã. As vítimas estavam nos fundos de um bar em um depósito. Um dos homens chegou a ser levado para o Hospital São José, mas não resistiu ao entrar na unidade. O outro homem foi atendido pelo SAMU e pelo Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, mas morreu no local do incêndio. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. O bar foi interditado por risco de desabamento e um laudo vai apontar as causas do incêndio. A Polícia Militar descobriu um laboratório de êxtase em São José na Grande, Florianópolis. 2 pessoas foram presas. No local, os policiais apreenderam 725 micropontos de LSD, 431 comprimidos de êxtase, maconha, matéria-prima para a produção da droga e equipamentos como prensas hidráulica e manual usados para fabricar o entorpecente. Também foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, uma balança de precisão e anotações do tráfico. 2 pessoas, um homem de 36 anos e uma mulher de 40, foram presas em flagrante. Eles negaram o envolvimento com a droga e afirmaram que o entorpecente pertencia à dona da casa, uma mulher de 27 anos. A sexta-feira amanheceu gelada no estado, com direito a temperaturas negativas e geada na Serra Catarinense. A mínima no estado foi registrada em Bom Jardim da Serra. Ontem os termômetros chegaram a registrar menos 1,58 grau às 7 horas da manhã, o que deixou o cenário ainda mais lindo na região neste início de sexta-feira. Em São Joaquim não foi diferente. Por lá a temperatura no amanhecer era de 0,6 grau e a geada também estava por lá para presentear quem subiu a serra em busca do frio. Deu até para raspar o gelo que ficou em cima dos carros. As plantas também ficaram cobertas por uma fina camada de gelo e o registro de cada detalhe deste espetáculo da natureza não poderia ficar de fora. Sempre belas imagens, não é? E esse friozinho, essa chance de geada na serra, isso tudo vai ocorrer neste fim de semana, nas regiões Serra Catarinense, por exemplo. Você acompanha agora os detalhes para o sábado e o domingo na previsão do tempo do Band Cidade. O sábado vai ter sol e poucas nuvens no estado, com nevoeiros ao amanhecer. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer, com mínimas que podem ser negativas e chances de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas amenas. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 24 graus. Em Joinville, mínima de 12 e máxima de 24. Em Criciúma, mínima de 9, máxima de 22. E em Itajaí, mínima de 12 e máxima de 24. No domingo, o cenário não se altera. Sol entre nuvens em todas as regiões. Faz frio ao amanhecer, com mínimas entre 1 grau negativo e 5 graus. Persiste a condição de geada para as áreas mais altas da serra. Em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 24 graus. Em Blumenau, variação entre 13 e 24. Em Urupema, mínima de 0 e máxima de 18. E em Chapecó, os termômetros variam entre 8 e 20 graus.
Olha, quando se tem vontade de trabalhar, a idade não importa muito não é? Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, o seu Mário Dalcanali está na ativa aos 98 anos de idade. Perto de completar um século de vida, ele tem emprego fixo e carteira assinada. Quem chega no Clube do Jardim América se depara com o porteiro já bem conhecido pelos frequentadores. Este é o seu Mário e aqui é o local de trabalho dele. Tudo normal, não fosse a idade deste senhor, 98 anos. Mas isso não atrapalha em nada o desempenho da função. Todos os dias o seu Mário vem trabalhar e bem disposto, porque ficar parado não é com ele. Para mim é um prazer trabalhar, né? É bom, né? Para a gente, né? A gente conserva a pessoa, sempre memória, né? Está sempre em dia. Bem, o seu Mário cumpre expediente na portaria durante as manhãs. Mas foi aqui, nas piscinas do clube, que ele trabalhou por cerca de 40 anos. Ele era o responsável pela limpeza e manutenção das piscinas, cuidava da qualidade da água com a aplicação dos produtos, passava a peneira todos os dias, enfim, deixava tudo limpinho para o pessoal aproveitar. O senhor nunca quis aprender a nadar aí na piscina? Não, nunca. Aprendi desde pequeno, daí depois de grande também não me interessei, né? O seu Mário nasceu em março de 1924. Natural de Rio dos Cedros, ele foi agricultor por muitos anos lá. Aí veio para Rio do Sul quando tinha mais de 50. Trabalhou por um curto período numa fábrica de rádios e depois se tornou funcionário do clube. Emprego que mantém até hoje, com carteira assinada e tudo, apesar de já estar aposentado. Casado e pai de 2 filhos, o idoso quase centenário enche de orgulho a família por ser assim tão prestativo e é uma referência para os colegas de trabalho, que até se emocionam ao falar dele. Falar do seu Mário é um orgulho que a gente tem. O seu Mário, como parceiro e colega de trabalho, passou muita experiência para a gente, ele inspira a gente. É uma pessoa sempre do bem, ele toda a vida esteve disposto a ensinar, sempre prestativo. Além da vontade de trabalhar, o seu Mário esbanja a saúde. Disse que só toma um remédio para controlar a pressão arterial de vez em quando. Para ele, o segredo da longevidade está na alimentação. Não tomar bebida, eu nunca tomei, nunca. Sempre me conservei toda a vida. Só pensei no serviço, no trabalho. E hora das informações do esporte. Começamos com a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana agitada, o Avaí apresentou reforços e vai em busca da segunda vitória na competição. O duelo é fora de casa contra o Corinthians. William Potker, aos 28 anos, chega por empréstimo do Cruzeiro até o fim deste ano. O meia Vitinho, de 23 anos, estava este ano no Hercílio Luz e atuou no Campeonato Catarinense. Vitinho chega por empréstimo até o fim de 2023. E o atacante Marcinho, atleta do CRB, este ano jogou em 19 partidas e marcou 3 gols. Todos já estão regularizados no BID da CBF, mas apenas o atacante Marcinho viaja com o elenco azurra. Além das novidades no elenco, o técnico Eduardo Barroca teve a semana cheia na ressacada para recuperar os atletas e ajustar o que não agradou tanto na estreia na Série A. E apesar de Bruno Silva não ter treinado em todas as atividades esta semana, o volante viaja com o time. Está trabalhando bastante, aproveitando muito essa semana que temos para treinar duro e esperamos conseguir fazer um grande jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. No retrospecto do duelo, são 14 jogos, 3 vitórias do Avaí, 5 empates e 6 triunfos do Corinthians. E para somar mais 3 pontos em Itaquera, o Leão precisa quebrar um longo jejum de vitórias sobre o Corinthians. O último triunfo foi no dia 31 de julho de 2011 na ressacada. Mas tabus são para serem quebrados e é isso que o Avaí busca fazer neste sábado contra o Corinthians, às 7 horas da noite na Neoquímica Arena, em São Paulo. Na Série B, o Criciúma estreou com o pé direito na competição nacional. O time catarinense derrotou o Londrina em jogo válido pela segunda rodada. Veja. Foi assim o clima da reestreia do Criciúma na Série B e o reencontro com a torcida em uma partida oficial em casa. Com direito até gambá invadindo o gramado do Heriberto Wilson, o Tigre recebeu Londrina pela segunda rodada da Série B. E mesmo sem ritmo de jogo, o Carvoeiro, empurrado pela torcida, dominou a partida.
Pressionou o time do Paraná até conseguir abrir o placar aos 14 minutos da primeira etapa. Marquinhos Gabriel foi o responsável por balançar as redes. E esse foi o primeiro gol do Criciúma na temporada. Com o jogo equilibrado, o Criciúma conseguiu segurar o resultado até o apito final e conquistou a primeira vitória na segunda ano. O primeiro jogo do ano tinha esse nervosismo de uma sustentação do resultado, tinha a tensão da estreia, mas a equipe foi resiliente, então ela está de parabéns por aquele momento que foi pressionado. Ainda na Série B, a bola está rolando pela segunda rodada. Nesse momento, a Chapecoense enfrenta o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado 0-0. A Chapecoense empatou em casa com o Ituano na estreia e busca a primeira vitória na Série B. A Páscoa é neste fim de semana. Os ovos de chocolate, claro, são o carro-chefe, né? E a cada ano as opções ficam mais variadas e com muita criatividade. Tudo para que o presente seja inesquecível e delicioso. Ai, a Páscoa! Aquele clima delicioso, recheado de sensações incríveis. Esse ano, a Páscoa cai no dia 17 de abril. E a tradição de todos os anos é presentear a família e os amigos com ovos de chocolate. Mas a Fernanda garante que é possível manter essa tradição com inovações. Ela trabalha com confeitaria há 5 anos e sempre tenta trazer algo diferente para oferecer aos clientes. Estou sempre buscando novidades, nessa época e nas outras também, mas é muito mais gostoso de trabalhar agora, né? Eu tenho essa opção de ovo no pote, que é deliciosa, é tudo bem equilibrado os sabores, um creme de chocolate, um brownie delicioso, creme de ninho, e as casquinhas que você pode pegar a casquinha e rechear com esse recheio, né? O queridinho da vez é essa opção de mini ovos recheados. Essa caixinha vem com 6 sabores diferentes e com um preço que agrada o público. Esses a gente tem 8 sabores: Ferreiro, Kinder, tem uva verde, morango, Oreo com Galac, que é muito pedido, Twix, Kit Kat e ovo maltinho. Então são bastante sabores para o pessoal escolher. Além do sabor, a Páscoa também é bastante visual. E aí a decoração dá um toque diferente. E não pode faltar criatividade. Tem gente que monta até árvores de Páscoa para deixar a casa 100% no clima. E disso a Márcia entende muito bem. Ela é empreendedora e trabalha com artesanato há mais de 10 anos. Na casa dela, sempre tem um coelhinho pronto para celebrar a Páscoa. Eu acho bem interessante a decoração de Páscoa. Ela está assim, batendo bem com o Natal. As pessoas estão decorando muito, já estão fazendo árvore de Páscoa, já estão... Principalmente casa que tem criança, né? Aquela coisa de ensinar a criança da Páscoa, o significado, coisa assim. Uma guirlanda na porta, eu acho bem legal. Ter um coelhinho num canto da casa, até mesmo a árvore de Páscoa, que está bem na moda agora. Opção é o que não falta, viu? Desde o enfeite na porta até a decoração na mesa. Todo canto pode ter um item especial. Seja no sabor ou no visual, o importante mesmo é que a data seja celebrada com muito carinho. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no YouTube da TV BV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere segunda-feira, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses, com um tempo bom neste momento, bela noite, com destaque para as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, boa noite, bom fim de semana para você e até segunda, Feliz Páscoa!